Meu nome é Anselmo Nogueira, tenho 45 anos de idade. Atualmente moro em Fortaleza, porém, durante toda a minha infância e adolescência, eu morei em uma pequena cidade chamada Abaiara, que se localiza a menos de 50 quilômetros de Juazeiro do Norte, no sertão do Ceará. O que vou relatar aqui no seu canal aconteceu em março de 1992. Naquela época, tinha 15 anos de idade. Na época eu estudava no período matutino, o primeiro ano do segundo grau. Geralmente, depois que chegava da escola, eu mal almoçava e junto com meu irmão Erilton, que é 2 anos mais velho do que eu, íamos para o nosso sítio levar o almoço do nosso pai. E na maioria das vezes, ficávamos por lá o restante da tarde e ajudava na lida. E só voltava no finalzinho da tarde, até mesmo porque nós íamos de bicicleta e era muito quente. Então, na volta, colocávamos ela em cima da caçamba do carro e voltávamos com nosso pai. Em uma sexta-feira, meus pais e minha irmã mais nova viajaram até Juazeiro do Norte para participar da romaria de Padre Cícero. Mas antes de ir, ele deixou eu e meu irmão responsáveis para terminar de limpar uma área de feijão, colocar terra no pé da planta, alimentar alguns porcos e galinhas que a gente criava, e também sacar uma farinha que a gente tinha feito e levar para nossa casa, na cidade. A distância entre o nosso sítio e a cidade eram de 6 quilômetros, sendo que 5 quilômetros era de estrada de terra batida, com mata na lateral e sem qualquer iluminação, e apenas 1 quilômetro era de asfalto. Por volta das 12 horas, eu e meu irmão chegamos da escola, almoçamos. O almoço já estava pronto, guardado na geladeira. Nós apenas esquentamos e fritamos uma carne. Aproveitamos para descansar um pouco e assistir desenho animado. E quando já era quase 2 horas da tarde, eu e meu irmão fomos para o sítio. Chegando lá, ficamos o restante da tarde trabalhando. Limpamos o feijão e quando estava escurecendo, colocamos comida e água para os animais. Depois disso, entramos na casa de farinha. Pegamos 2 sacas cheias de farinha e colocamos sobre o nosso jumento, um de cada lado para equilibrar o peso. Depois de terminar todo o serviço, já estava bem escuro, mas para nossa sorte, não demorou muito, a lua apontou e rapidamente iluminou a estrada. A gente foi andando, tranquilamente, tocando o animal que caminhava devagar devido ao peso que ele carregava, e conversando e dando risadas. Depois de andar por uns 500 metros, ouvimos um som estridente, que parecia um grito agudo que me fez arrepiar os pelos e tremer as pernas. E logo em seguida, ouvi um barulho de batidas de asas. Quando olhei para cima, eu vi passando voando sobre nós uma criatura que parecia uma coruja. Porém, era de um tamanho desproporcional. Na verdade, parecia uma pessoa. Eu fiquei com muito medo, mas meu irmão falou que deveria ser uma coruja rasga-mortalha. Como a gente não podia ficar ali na estrada, seguimos nosso caminho, que era iluminado pela luz da lua. Andamos mais um pouco até que do nada nosso jumento refugou e quis voltar. Nem eu nem meu irmão conseguimos ver nada de estranho à frente e tentávamos de qualquer maneira forçar o animal a seguir em frente. Foi então que eu vi parada na beira da estrada uma criatura que lembrava uma mulher. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu apontei a direção para meu irmão e ele também viu aquela coisa. Eu não tive coragem de seguir adiante, então demos meia volta e retornamos. Mas, nessa hora, a criatura novamente emitiu um som agudo, o mesmo que nós ouvimos minutos antes. Desesperados e sem saber o que fazer, e principalmente com medo daquela criatura, pois a única arma que tínhamos para nos defender era um facão, nós corremos, só que não poderíamos abandonar o nosso animal ali no meio da estrada.
Foi então que eu tive uma ideia de, ao invés de voltar para o nosso sítio, que estava mais distante do local que a gente se encontrava, sugerir que a gente fosse para o sítio do seu José Marcos, que fica bem mais perto. A gente apressou o passo e chegamos em frente à porteira, mas estava trancada. Então, começamos a chamar para o seu José Marcos, pedindo ajuda. Ele saiu na janela e a gente gritava desesperado. Vendo a nossa aflição, Ricardo, o filho do seu José, veio rapidamente com a chave do cadeado que trancava a porteira. Assim que ele abriu a porteira, a gente correu para dentro de casa. A gente estava branco de tanto medo, tremia igual vara verde. Dona Idalice foi até a cozinha e trouxe um pouco de água. Nós tomamos, respiramos e depois nos acalmamos e começamos a falar para eles o que aconteceu com a gente na estrada. Seu José Marcos perguntou por meu pai, mas falamos que ele tinha ido com a minha mãe e nossa irmã para a Romaria de Padre Cícero, em Juazeiro, e só chegaria mais tarde. Ele não disse se acreditou, mas em todo caso, tirou a saca de farinha de cima do nosso jumento e colocou na caçamba de uma caminhonete D10 que ele tinha, e falou que levaria a gente até a nossa casa, e depois nós pegaríamos o jumento. Nós fomos com ele, mas o carro mal saiu da porteira e escutamos novamente aquele grito. Em seguida, o seu José freou o carro bruscamente. Quando olhei, estava parada na beira da estrada uma criatura que parecia uma mistura de mulher com coruja. Quando ele viu aquilo, finalmente acreditou na gente, mas o susto foi tanto que ele ficou parado, sem reação alguma. Acho que sem acreditar que uma criatura daquelas pudesse existir. De repente, a criatura começou a andar na nossa direção. Eu dei um grito bem alto, e só então ele voltou a si e disse: "Misericórdia, Senhor Jesus, que criatura medonha é essa?" Parecia que ele tinha saído de um transe ou coisa parecida. Então engatou a marcha ré e voltamos rapidamente para seu sítio. Assim que descemos do carro, começamos a correr para dentro da sua casa. Seu José estava tão apavorado quanto eu e meu irmão. Ele começou a gritar para que trancasse logo as janelas e portas, e ainda que colocasse as travas. Dona Idalice quis saber que marmota ele tinha visto. Mesmo antes de seu José falar alguma coisa, escutamos novamente o grito agudo da criatura, que a essa altura já estava bem perto da casa deles. Seu José falou que tinha um demônio em forma de mulher lá fora. Ao ouvir essas palavras, Dona Idalice correu, acendeu algumas velas diante de um altar com algumas imagens de santos católicos e começou a rezar. Sem perder tempo, Ricardo correu no quarto, pegou uma espingarda enquanto seu José apagou as luzes de dentro de casa, deixando acesas apenas a luz da varanda e a do quintal, pois assim seria mais fácil ver a criatura do lado de fora. Ficamos em silêncio, pois o medo nos impedia até mesmo de conversar. Naquela hora eu temia que a criatura pudesse entrar na casa e matar a todos nós. Eu comecei a chorar ao lado do meu irmão, mas Dona Idalice, vendo meu desespero, levantou de onde ela estava e ficou perto da gente e tentou nos acalmar. De repente, a criatura veio andando, parecendo uma mulher, mas tinha o nariz parecendo o bico de um pássaro. Seus braços lembravam uma asa com garras nas pontas. Quando chegou na varanda, ela começou a arranhar a porta da frente. Provavelmente as garras eram bem afiadas e sabia que nós estávamos ali, desesperados. Mas o pior ainda estava por vir. Não demorou muito, o telhado começou a balançar. Nessa hora, sabíamos que aquela coisa estava lá em cima e entraria na casa. Desesperado e para salvar nossas vidas, seu José tomou a espingarda das mãos de Ricardo, apontou na direção da criatura e apertou o gatilho. E com certeza ele acertou, pois ela deu um grito, saiu voando e caiu mais à frente, perto da porteira. Mesmo com a criatura ferida, nós não tivemos coragem de sair de dentro de casa, mas abrimos um pouco a janela
e ficamos à distância, observando aquela criatura se contorcer de dor. Ela rolava pelo chão e tentava voar, mas não conseguia. Então, ela olhou bem na nossa direção e tentou balbuciar algumas palavras. Seu José disparou outro tiro. Não sei se acertou, mas a criatura soltou outro grito bem agudo e depois disso saiu correndo pela estrada, até desaparecer na escuridão. Seu José, temendo que aquela criatura pudesse voltar e atacar novamente, ele chamou Dona Idalice, Ricardo e fomos todos para a cidade. Ele passou a noite na casa do sogro. Eu e meu irmão ficamos na nossa casa, e quando foi quase meia-noite, escutei o barulho da buzina. E quando olhei pela janela, meus pais e minha irmã estavam chegando da romaria. A minha irmã foi logo querendo saber se estava tudo bem com a gente. Eu falei que sim, mas estranhei o fato dela perguntar, já que nem eu e nem meu irmão tínhamos falado nada sobre o ocorrido. Mesmo antes de eu e meu irmão falar o que aconteceu, ela nos disse que durante a tarde ela sentiu um aperto no peito e teve um mau pressentimento de alguma coisa de ruim acontecer comigo e com meu irmão. Nós falamos o que aconteceu na estrada do sítio. Ela começou a chorar de felicidades por a gente não ter se machucado e depois foi para o quarto agradecer a Deus e Padre Cícero pelo livramento. No outro dia, meu pai e seu José se armaram e foram tentar ver se encontrava a criatura. Depois de embrenhar na capoeira, encontraram algo bem estranho. Um monte de penas, brancas, sujas de sangue, perto de um pé de juazeiro, e várias marcas, como se algum animal tivesse arranhado a árvore. Essa foi a única vez que a criatura apareceu na região. Mas meu pai, seu José, nos pediu para guardar esse segredo por um bom tempo, pois eles temiam que nossas famílias seriam zombadas por todos da cidade. Meu pai ainda tem o mesmo sítio, o seu José ainda mora na mesma casa e de vez em quando eu relembro essa história. Mas até hoje não tenho a mínima ideia que criatura foi aquela. Também não sei se morreu ou se ainda está viva e assombrando em outro lugar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel aí, que a gente está numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, cada um vai postando. Só chamar vocês para conhecerem. Um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então vai lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem, beleza? Bora pro vídeo.